Doutor Deltan, primeiro, muito obrigado aí pela entrevista, pelo seu tempo. Nós estamos vivendo um momento novo, um momento importantíssimo, em que certas dinâmicas estão se acelerando. Parece que o governo se sente muito forte para colocar em prática alguma espécie de plano contra a Lava Jato, né? Aquela velha máxima ali que foi gravada lá pelo Sérgio Machado na conversa com Romero Jucá, que era preciso estancar a sangria. Parece que, mais do que nunca, o PMDB, com o apoio do governo no Congresso, quer estancar a sangria. A gente vê isso em iniciativas como a recente de tentar uma anistia dos partidos, que eles se tornariam inimputáveis. Agora volta aquela velha iniciativa de se fazer uma anistia do Caixa 2, paralelamente também vem com força uma vontade de se aprovar aquele projeto de abuso de autoridade. Quer dizer, tudo que a gente viu no ano passado, que se tentaram fazer, agora parece que eles estão fazendo de forma mais descarada, mais clara, e isso vem no momento em que a própria PGR pediu abertura de inquérito. O ministro relator Edson Fachin autorizou, novo ministro relator da Lava Jato, autorizou a abertura de inquérito, a investigação para apurar a obstrução da justiça, no caso ali que envolve o Renan Calheiros, o Romero Jucá e o José Sarney. Quer dizer, a gente está falando da cúpula do PMDB, pessoas da absoluta confiança de Michel Temer. Como é que a Lava Jato, como é que o senhor vê essa situação e como reagir a isso, como evitar que a Lava Jato seja sabotada? Olá, Cláudio. Primeiro, obrigado pelo acompanhamento próximo e interesse que vocês têm pela Lava Jato, pelo tema do combate à corrupção. O que você retratou é fruto de um avanço que a Lava Jato vem fazendo desde há muito tempo, e vem se intensificando contra pessoas poderosas. Nós não focamos, é claro, pessoas poderosas ou pessoas poderosas, nós focamos pessoas que praticaram corrupção, mas o que se revelou no esquema Lava Jato é um estado de capitalismo de computadril em que políticos e grandes empresários se aproximaram para a troca de benefícios comuns e foram além. Esses benefícios comuns não foram um simples fisiologismo de uma troca de interesses, mas se transformaram no pagamento de propina para obtenção de recursos públicos. E à medida em que o número das pessoas poderosas, investigadas, processadas criminalmente aumenta, vai se intensificar uma tendência natural do ser humano de autoproteção, de instinto de salvação pessoal, e isso tende a se manifestar na forma de autoanistias que o parlamento poderá promover, tanto um contra-ataque à justiça, ao judiciário, ao Ministério Público, como a realização de mecanismos de autoanistia. Essa é a tendência. A grande questão colocada aqui é se as pessoas que têm as leis na mão vão permitir que nós, a justiça, utilizemos as leis para puni-las. Veja que esse caso é muito peculiar, porque o nosso único instrumento para punir alguém é a lei. Nós atuamos dentro do Estado de Direito. Agora, será que essas pessoas que têm uma forte influência sobre o conteúdo da lei, que podem determinar o que a lei diz, vão permitir que a gente use esse instrumento que está nas mãos deles para puni-las? Essa é a questão e a tensão que existe nesse caso Lava Jato. É claro que, ao mesmo tempo que vem esse cenário, vem um cenário em que o Brasil precisa se recuperar, em que o Brasil tem uma economia em recuperação, e nós não vemos o combate à corrupção e a questão econômica como divergentes. Pelo contrário, elas são convergentes. O que os estudos internacionais mostram é que quanto maiores os índices de corrupção no país, pior a situação econômica. Não existe como nós termos um cenário melhor a médio e longo prazo se não for enfrentando esse problema. Agora, como que a sociedade pode fazer com que essa luta contra a corrupção se consolide e não exista um retrocesso por meio de propostas legislativas? Ficando atenta, levantando a sua voz e fazendo se ouvir. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque se os legisladores podem mudar a lei para evitar que vocês executem a lei, cumpram a lei, porque essa lei hoje pode afetá-los. Primeiro, assim, um parênteses, o senhor incluiu essa coisa de autopreservação como uma característica natural dos seres humanos, Os nossos corruptos, eu tenho dúvidas se podem ser enquadrados aí nessa categoria. Mas a minha pergunta é justamente se eles podem mudar a lei, como reagir a isso? No caso, a sociedade acaba ganhando um papel
absolutamente preponderante, né? É prioritário, né? A população, o cidadão, o eleitor, passa a ter um papel mais, de protagonista, né? Ele precisa, sem esse apoio da sociedade, não tem saída, né? Com certeza. Nós precisamos voltar à origem, no sentido de voltar ao fundamento. Todo o poder emana do povo. Quem está no parlamento são representantes do povo, representantes da vontade popular. Eles não podem agir de modo manifestamente contrário à Constituição e à vontade popular. Nós temos mecanismos hoje na democracia participativa para, de modo pacífico, de modo organizado, de modo correto, de modo democrático, influenciar o comportamento do Congresso. Um dos principais mecanismos é, aliás, o voto. Em 2018 existirá novas eleições em que a maior parte do parlamento vai ser renovada. 2 a cada 3 senadores vão ser renovados e todo o corpo da Câmara dos Deputados. É muito importante que o eleitor vote consciente e que escolha os seus representantes, tendo em conta qual é a pauta pessoal dos candidatos em relação ao combate à corrupção. Bom, mas a gente está longe de 2018, né? E até lá muita coisa pode acontecer. As pessoas foram às ruas na época do impeachment porque queriam uma mudança, né? Essa mudança ela acabou sendo sintetizada pela saída da Dilma e do PT. Mas quando se vê essa situação atual, a gente percebe que as demandas populares elas não foram absolutamente atendidas, né? O que o povo queria não era tirar simplesmente a Dilma, o povo queria uma mudança de postura dos políticos, uma mudança cultural desses políticos, uma verdadeira limpeza, que é isso que representa a Lava Jato, por isso que o seu nome, o nome do Sérgio Moro e de tantos outros figuravam nas bandeiras dessas massas que foram às ruas, não é isso? Exatamente. E eu acho que é um foco adequado. Existe uma grande identificação com a causa, né? O que acontece é que uma ou outra pessoa pode estar atuando em favor dessa causa. Agora, a população estava com o foco adequado e tem estado com o foco adequado no sentido do combate à corrupção. Acima de qualquer outra questão. Nós, especialmente a Lava Jato, a gente não tem a gente não faz nenhum tipo de manifestação política partidária. O objetivo é combater a corrupção, seja quem for o corrupto. E a gente tem um receio de que, com o passar do tempo, as pessoas se insensibilizem. Não é verdade que, muitas vezes, quando a gente se submete a determinadas situações, ainda que desagradáveis, repetidamente, ou quando a gente vê escândalos repetidamente, chega uma hora que você passa a achar aquilo normal. Mas nós não podemos continuar achando normal o que é anormal. Nós não podemos nos insensibilizar. Nós vivemos, nesses tempos de Lava Jato, nesses anos, uma espécie de janela de oportunidade. Nós nunca tivemos um ambiente tão favorável para a transformação. Eu sei que tem as âncoras, tem aquilo que impede a transformação. Muitos políticos têm uma vontade de impedir transformações que venham no sentido de combate à corrupção. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos uma posição tão favorável, nunca tivemos um contexto tão favorável, um contexto em que as pessoas voltaram a acreditar, em grande medida, nas instituições, quando elas viram a Lava Jato funcionar. Nós temos um contexto em que, hoje, a corrupção é vista como o principal problema do país nas pesquisas, algo que nunca tinha acontecido até o final de 2015, começo de 2016. Nós temos hoje um contexto em que a sociedade está extremamente sensível a esse tema, está atenta, nunca houve uma conscientização sobre o que gera impunidade no grau em que existe hoje, nunca existiu uma movimentação de mais de 2 milhões de pessoas em favor de um projeto de iniciativa popular, como foram as 10 medidas contra a corrupção. Ou seja, tem um meio copo vazio, mas tem um meio copo cheio, e meio copo bem cheio, Cláudio, em que se a gente mantiver essa esperança, se a gente conseguir firme, eu acredito que a gente vai conseguir bons resultados. Eu acho que... A gente é ingênuo e acreditar que lutas contra injustiças enraizadas, históricas, vão ser fáceis ou vão ser rápidas. Outro dia eu estava descendo para viajar com a minha família, perto do Natal, e encontrei um vizinho radialista, ele falou, então como é que tá? Eu falei, rapaz, ultimamente apanhando muito. E ele falou, também vocês vão mexer contra o interesse de pessoas poderosas, não tem outra coisa que pudesse acontecer com vocês. Claro. É claro que vocês vão apanhar. E essa é a verdade. É claro que quando você vai mexer com situações, com status quo estabelecido de corrupção, em que pessoas poderosas têm
têm influência nisso, estão interessadas e se beneficiam, é claro que vai existir resistência. É claro que vai existir uma dificuldade. Agora, importa que nós, sociedade, sejamos perseverantes. Isso pode demorar 1, 2, 3 anos, mas se nós perseverarmos, isso vai acontecer. Essa transformação virá para nós. A gente viu o projeto, né, o projeto de iniciativa popular, que teve muito apoio do Ministério Público, que nasceu por iniciativa também do Ministério Público das 10 medidas, ser retalhado na Câmara. E a gente percebe que essa reação agora que está acontecendo, que ela não envolve apenas o PMDB, mas todos os partidos, né? Aparece um acordão de todos os partidos para deter a Lava Jato, justamente em função de uma mega delação, né? Que é a grande delação, a chamada delação do fim do mundo, a delação da Odebrecht, que, pelas informações que a gente já colheu, atinge mais de 200 políticos. Então praticamente todo o espectro partidário e pessoas, quer dizer, caciques partidários, líderes partidários, pessoas que estão no comando desses partidos. A gente está falando do PMDB, está falando do PT, está falando do PSDB, está falando do PP, está falando de todos esses partidos que estão dentro dessa delação, que o senhor, inclusive, sabe, tem acesso, já viu, já deve ter até se assustado, né? Isso, com certeza, é um ponto de inflexão nessa dinâmica contra a Lava Jato, não é? Assim, quando nós olhamos aquela noite em que as 10 medidas foram desfiguradas, nós temos que compreendê-la dentro de um contexto. O contexto era exatamente um contexto estressado, tensionado, em que a delação da Odebrecht estava prestes a acontecer, em que Sérgio Cabral, um político altamente relevante para o país, altamente influente dentro do PMDB, tinha sido preso recentemente. Chegou a ser cotado para a presidência, né? Ele era um candidato, um favorito para a presidência da República. Exatamente. E segundo nós lemos, nós constatamos pelo testemunho de várias pessoas, o clima era de meio que de salve-se quem puder. E então, naquele momento, existia uma tensão muito grande entre justiça e Congresso. E várias pessoas, vários deputados, naquela noite votaram, segundo a gente constata hoje, lendo a transcrição, inclusive de declaração de voto feita naquela madrugada, sem saber no que estavam votando, e outros deles já nos falaram que eles praticaram. Eu acredito que se hoje o debate fosse refeito, o resultado seria diferente. Por isso que a decisão proferida pelo ministro Fux, no STF, determinando que o projeto voltasse para a Câmara, pode gerar um novo resultado. Se ela for confirmada pelo plenário, é bem possível que a Câmara dos Deputados, avaliando as 10 medidas de modo mais calmo, com mais tempo, mais refletido, que venha a aprovar um número de propostas bem maior para que essas 10 medidas possam avançar. O Congresso, eu ouvi isso de grandes personalidades lá, de políticos importantes, uma rejeição muito forte ao Ministério Público. Ouvi frases do tipo, a força-tarefa da Lava Jato, a Lava Jato quer mandar no país, né, quer mandar no legislativo. Essa reação, como é que foi? O senhor esteve aqui várias vezes no Congresso. Era um ambiente leve ou era um ambiente pesado nessas negociações, nessas conversas que o senhor teve aqui? O que a gente percebeu foi um tensionamento e dentro daquele contexto de delações da Odebrecht, de prisão de Cabral, o que nós percebemos naquela época foi que haviam sido tentados, logo antes daquela noite em que as 10 medidas foram desfiguradas, haviam sido tentados outros projetos que traziam uma espécie de anistia. Primeiro, um projeto de leniência, que trazia uma disposição que daria uma anistia para todas as pessoas relacionadas aos crimes daquela leniência. Muitas pessoas sairiam das prisões pela porta da frente. Depois se tentou aquela anistia ao Caixa 2, que na verdade era algo disfarçado de anistia de Caixa 2 e que na verdade era um perdão a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no Lava Jato, conforme o texto que veio a público. E aquilo permitiria aí sim que todos, ou praticamente todos os corruptos do Lava Jato saíssem das prisões pelas portas da frente. Aquilo também não foi à frente, não foi aprovado e culminou toda essa discussão, esses avanços e retrocessos naquela noite que foram votadas as 10 medidas. Olhando tudo isso em contexto, eu vejo sim um tensionamento, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que nós estivemos lá, o diálogo foi aberto,
todos os momentos que nós fomos ao Congresso, nós fomos com o propósito de, eventualmente, esclarecer o teor das propostas, esclarecer eventuais dúvidas, de dialogar. Nós não oferecemos essas 10 medidas como uma solução mágica, mas sim como uma proposta de contribuição para problemas existentes. O que nós vemos é um sistema de justiça criminal disfuncional que precisa de soluções. Se nós queremos uma justiça que funcione de modo a desestimular a prática da corrupção, de modo a que o crime não compense, nós precisamos resolver os nós do sistema, os nós do sistema de justiça. E ainda que as nossas soluções avançadas não sejam aquelas aceitas, nós precisamos de outras soluções dentro do parlamento para que o sistema de justiça funcione. Quando nós olhamos, Cláudio, a grande corrupção no Brasil e olhamos todas as causas e condições que favorecem a corrupção em estudos nacionais e internacionais, duas dessas condições ou causas saltam aos olhos. A primeira são fatores ou modos nossos de funcionar do sistema político, que propiciam, geram um ambiente favorável à grande corrupção. E, em segundo lugar, nós temos falhas, problemas no sistema de justiça criminal. Nós precisamos atacar nessas duas frentes. As 10 medidas atacam uma dessas duas frentes. É muito difícil ter esperança de que esse texto possa ser votado da forma que foi proposto com esse Congresso que estamos aí, né? E não é um problema só do Congresso, doutor Deltan. A gente vê manifestações preocupantes por parte de representantes do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, esta semana, numa sessão da segunda turma, ele disse que eles lá na segunda turma, agora com a participação do Fachin, teriam que enfrentar essas alongadas prisões, que foi o termo, né, que ele utilizou, da Lava Jato em Curitiba, né, determinadas pelo juiz Sérgio Moro, a pedido do Ministério Público Federal lá, né, a pedido de vocês. Como é que vocês veem uma manifestação dessa de um ministro do Supremo, né, visto que o próprio Supremo até hoje tem o ministro Teori, quando era relator, quando estava ali, ele confirmou, né, essas prisões, confirmou várias, praticamente quase tudo que vocês decidiram, que foi feito na segunda instância também foi confirmado, e também, quer dizer, aí de repente começa a haver uma mudança, talvez de conjuntura, né, porque o ministro Gilmar também no início era muito favorável, defendia muito a Lava Jato, e de repente agora se coloca de forma clara, evidente, contra vamos dizer assim, a dinâmica de vocês, o método, a forma que vocês utilizam, e que que tem tido muito sucesso, né? Que foi o que permitiu que a gente chegasse até aqui. Como é que vocês veem como é que o senhor vê uma manifestação desse tipo por um ministro da Suprema Corte que participa da turma que julga a Lava Jato? Olha, eu não vou, digamos, responder a qualquer colocação do ministro, mas eu posso me manifestar quanto especificamente é a questão das prisões. Certo. As prisões, antes do final do processo ou antes da confirmação de uma sentença por um tribunal de apelação, essas prisões elas são excepcionais. Elas são uma prisão antes da punição ser determinada pelo juiz, ser avaliada por um tribunal. E é assim que elas têm funcionado na Lava Jato. Embora já tenham existido aproximadamente 100 mandados, pouco menos de 100 mandados de prisão preventiva, quando nós olhamos o número de presos no contexto geral de acusados, nós observamos que menos de 10% das pessoas acusadas criminalmente na Lava Jato estão presas. Isso mostra que as prisões preventivas são usadas de modo comedido, de modo econômico. E quando nós olhamos o percentual de pessoas presas que ainda não está condenada, esse número é menor ainda. Nós temos aproximadamente, variou ao longo do tempo, cerca de 3% das pessoas presas sem existir uma condenação contra elas. Ou seja, não existe abuso de prisão provisória na Lava Jato. Além disso, as pessoas que ficam presas preventivamente ficam porque existe uma necessidade excepcional, quando a liberdade delas representa um risco concreto para a sociedade. E qual que é o risco, em geral, que levou à prisão dessas pessoas? Em geral, o risco que levou à prisão é um risco que leva à prisão em diversos outros casos, que é o fato de que crimes graves foram praticados de modo reiterado, sem cessar, por mais de uma década, Cláudio. Nós não estamos falando de crimes pequenos, mas sim de
de desvios bilionários de verba pública praticados incessantemente e que poderiam ser continuados se essas pessoas não fossem presas, porque os compromissos existiam, os contratos estavam em andamento. A alternativa à prisão seria você determinar a paralisação de todas as obras públicas dessas empresas, o que seria muito prejudicial à sociedade, não é uma alternativa viável. Por isso que essas pessoas foram presas. O que se observou ao longo da Lava Jato era que pessoas que não tinham sido presas ainda, para continuarem praticando crimes até serem presas, mesmo quando outras já tinham sido presas anteriormente. O que mostra que a prisão é um remédio amargo, é um remédio doído, mas é um remédio necessário se nós queremos estancar esses graves crimes praticados em detrimento da sociedade brasileira. Diante dessa sua explicação, essa sua explanação, que é bastante clara, bastante objetiva, eu lhe pergunto, por que então o Ministério Público Federal não pediu a prisão do Lula, que é considerado pelo próprio Ministério Público Federal o chefe dessa organização criminosa? A realização das prisões são sempre analisadas caso a caso, pessoa a pessoa, e se analisa se estão presentes os requisitos ou não. Inclusive se a pessoa mantém a capacidade de influenciar na continuidade da prática de crimes. Se uma pessoa tinha uma função pública e ela perde a função pública, ela só pode ser presa se você tem razões concretas que justifiquem a segregação daquela pessoa para que ela não continue a praticar crimes. Por exemplo, no caso do Eduardo Cunha, mesmo a partir do afastamento dele, se fazia necessária, na nossa visão, a prisão dele. Por quê? Porque ele praticou crimes por meio de interpostas pessoas que foram deputados, que ofereceram requerimentos, que agiram em nome dele e que continuam na Câmara ou praticando decisões que determinam os rumos do país. Você acha então que o Lula não tem mais essa influência para poder... eu não posso discutir decisões cautelares ainda não tomadas, claro. Ou eventual estratégia em relação a cautelares. Eu não posso adentrar em relação a pessoas, em relação aos casos que não ofereceu o pedido. Mas, fazendo uma explicação geral, né? O que acontece é que a prisão preventiva é excepcional e ela só pode ser utilizada quando presentes todos os requisitos, quando existe uma razão que mostra que a liberdade daquela pessoa é extremamente prejudicial para a sociedade, ou para a ordem pública, ou porque a pessoa tentou fugir, ou porque a pessoa está destruindo prova, ou porque a ordem econômica está sendo abalada por aquela pessoa. São basicamente os 4 requisitos que existem. Essas recorrentes manifestações do ex-presidente Lula contra a Lava Jato, inclusive algumas bastante ofensivas, né? Ele até está ali processando por aquela coletiva que o senhor deu, com aquela apresentação de PowerPoint, bastante didática, inclusive. Ele está ali processando, pediu uma indenização de R$1 milhão. Esse tipo, não há limite, afinal de contas, ele já é réu em 5 ações, não há forma de impedir que ele continue. Quer dizer, a minha preocupação é em relação a justamente todo esse tipo de articulação que ele faz, que acaba de alguma maneira repercutindo também no trabalho de vocês. Ele responde por obstrução da justiça, ele responde por corrupção, responde por lavar dinheiro, e aí usa da sua liberdade para atacar frontalmente o trabalho da Lava Jato. Ele, como um político, faz isso de forma excepcional, acaba influenciando também outros políticos, partidos, a opinião pública, a própria imprensa, e ainda faz isso usando a própria justiça contra vocês que estão tentando cumprir a justiça. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que o senhor reage a esse tipo de postura tão ofensiva? Cláudio, é natural e é saudável numa democracia que as pessoas possam expressar a sua opinião. Eu posso até discordar do que ele diz, mas eu defenderei o direito dele de dizê-lo. Não agora me referindo especificamente em relação a ele, mas me referindo de modo geral em relação a acusados, especialmente políticos processados no Lava Jato. O que nós descobrimos nessa operação ao longo dos anos foi que políticos não são criminosos, políticos não são corruptos, políticos são sempre perseguidos. Quando as provas são fortes, os fatos são graves, a investigação foi conduzida com regularidade,
a defesa que a pessoa tem de usar não é uma defesa jurídica, mas ela usa uma defesa política. Ela vai alegar perseguição, ela vai dizer que a investigação é partidária, o que não faz qualquer sentido quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos que atuam, nesse caso, centenas de agentes públicos de diferentes origens, numa investigação em que todos estão com uma lupa sobre ela, em que se a gente pisar fora da linha, a gente vai ser processado pelo CNMP, que é o nosso órgão de controle externo da atividade do Ministério Público. E por que foram mais foco da atenção inicialmente PP, PT e PMDB? Porque eram os partidos que tinham posições de diretoria na Petrobras, onde foram encontrados os crimes praticados, a maior parte dos crimes praticados que foram objeto de investigação e processo criminal até agora. É bem provável que, com o avanço das investigações, com novas colaborações, com leniências de grandes empresas, esse quadro mude, que elas venham a apontar crimes e corrupções praticadas também em contratos de governos estaduais, de outros governos que eram liderados por outros partidos. É o que a gente viu com esse acordo de leniência, que foi um marco histórico, né, com os Estados Unidos e a Suíça, que vocês fizeram de uma forma magistral e que de toda forma confirma a excelência do trabalho do Ministério Público em Curitiba, da Força Tarefa da Lava Jato também aqui na PGR, da própria Polícia Federal que tem apoiado esse trabalho e todas as instâncias, né? O próprio juiz Sérgio Moro. Essa leniência, esse acordo que foi feito, as investigações que foram confirmadas e foram e que acabaram tendo desdobramentos em vários países agora. Duas perguntas. Uma, o que o senhor acha que vai acontecer qual é o resultado disso, né? Isso vai se alastrar, a Lava Jato vai se espalhar, vai se alastrar pelo planeta? E a outra é a seguinte, nesse contato que vocês tiveram com os seus colegas na Suíça, né, os seus contrapartes na Suíça, nos Estados Unidos, eles, diante da dimensão do crime revelado, desse esquema de corrupção revelado pela Lava Jato, qual foi a reação deles? A dimensão dos crimes descobertos na Lava Jato impressiona qualquer um. Impressiona brasileiros, suíços, americanos e qualquer pessoa que conheça a realidade dos outros casos de corrupção do mundo. É algo que extrapolou em muito o normal. Veja que apenas nesse caso, a leniência da Odebrecht, são cerca de 10 países em que foram pagas propinas, e a lavagem de dinheiro aconteceu em outros cerca de 10 países. Isso mostra a internacionalização do crime e mostra uma tendência que existe de se propagar a Lava Jato por outros países, quer investigando o pagamento de propinas, quer investigando ou colaborando com a investigação da lavagem de dinheiro. Cada vez mais o crime é internacional e nós dependemos de outros países, da ajuda de outros países, para avançar nas investigações. Essa mudança que houve na relatoria da Lava Jato com a morte do Teori, com a substituição pelo Edson Fachin, o senhor teme que isso possa atrasar as investigações da Lava Jato, dos políticos na Lava Jato, que tem foro? Veja, Cláudio, que hoje a maior expectativa da sociedade está dirigida à responsabilização exatamente dos políticos. Vários acordos foram feitos exatamente por focar nos peixes grandes. Nos acordos a gente usa dois princípios: trocar um peixe por um cardume ou trocar um peixe menor por um peixe maior. E vários acordos entregaram peixes grandes, grandes políticos, pessoas poderosas que influenciam os rumos da nossa nação e que praticaram crimes extremamente graves. Então, é natural e é justo que a expectativa da sociedade esteja relacionada hoje à responsabilização dos políticos. Contudo, a responsabilização plena dos políticos esbarra em dois problemas. O primeiro problema é o foro privilegiado. Numa entrevista no começo de 2014, o Procurador-Geral da República expressou que, se o Supremo fosse julgar todas as pessoas, todos os deputados e senadores que estavam sendo investigados perante o Supremo Tribunal naquela época, isso demoraria pelo menos 5 anos, se o Supremo se dedicasse exclusivamente, né, a essa atividade. Agora, o problema é que vários outros nomes surgiram desde então, a Lava Jato se desenvolveu, existe um número muito maior de políticos investigados, processados criminalmente,
o que mostra que se nós queremos uma resposta adequada, nós precisamos restringir o foro privilegiado. Porque, veja que aquele propósito de 5 anos, só julgando políticos, naquela época, antes dos políticos da Lava Jato, exigia ainda que o Supremo parasse de julgar todos os outros processos, que são num número muito maior em quantidade, volume muito maior do que os processos criminais, o que é algo inviável. Isso nos traz para uma avaliação relativamente ruim em relação ao futuro. Não tem como o Supremo dar uma boa resposta para a sociedade se algo não for feito para resolver essa dificuldade, esse funil que existe no Supremo em relação ao processamento dos políticos. E uma solução pela qual a sociedade tem clamado de modo correto é a restrição do foro privilegiado, que não existe no mundo como existe no Brasil. No Brasil nós temos aproximadamente 30 mil pessoas que têm foro privilegiado, algo que não faz sentido nenhum, algo que sacramenta uma espécie de sociedade de castas. Não existe razão para você tratar de modo diferenciado, colocando no julgamento de 30 mil pessoas perante os tribunais. E qual é o problema do julgamento dessas pessoas perante os tribunais? Além da dificuldade operacional de tempo desses tribunais de processar, o problema também acontece na fase de investigação mesmo, porque as investigações demandam decisões rápidas e num tribunal, muitas vezes, a aprovação de uma decisão chega a demorar meses, numa simples decisão de investigação, quando aqui na primeira instância, perante um juiz que é ágil, como o juiz Sérgio Moro, essa decisão demoraria questão de horas ou questão de dia. Esse é o primeiro problema que nós precisamos enfrentar para que a Lava Jato produza seus resultados em relação a políticos. A restrição do foro privilegiado. Com a restrição do foro privilegiado, boa parte dos políticos processados passariam a ser processados em primeira instância, e não na última instância. Bom, analisando agora a primeira instância, que eles sejam processados na primeira instância, nós precisamos resolver um segundo problema, que é o problema da vala comum, que é o problema do fato de que a justiça criminal, em regra, não funciona mesmo a partir da primeira instância. Os processos demoram muito, nós temos 4 instâncias, somos o único país, o único lugar do mundo com 4 instâncias recursais, com infinitos recursos, e um processo demora 10, 15, 20 anos, acabando em prescrição. Prescrição é uma espécie de cancelamento do caso criminal pelo decurso do tempo e gera impunidade. Em resumo, nós precisamos restrição do foro privilegiado e resolver o problema da vala comum. Como que a gente resolve o problema da vala comum? Com soluções como aquelas propostas dentro das 10 medidas contra a corrupção. Tem que refundar a República. A gente viu recentemente manifestações na imprensa manipuladas, acusando a Lava Jato de interpretar doações empresariais de campanhas políticas como propina, como se fosse uma coisa direta. Como a Lava Jato descobriu que muita propina foi paga no Caixa 1, agora a argumentação, essa argumentação que acaba caindo no ouvido das pessoas menos informadas, de que a Lava Jato entende que qualquer tipo de doação é propina. Só explique, por favor, às pessoas que não é isso. Certo. Veja só, a Lava Jato não tem por objeto Caixa 2 eleitoral. Caixa 2 eleitoral é um crime, mas é sujeito à justiça eleitoral, não à justiça comum, não à Lava Jato. O que a Lava Jato olha? A Lava Jato olha não para Caixa 2 e Caixa 1. A Lava Jato olha, sim, para a corrupção. O binário em que a Lava Jato trabalha esse fato é corrupção ou não é corrupção. E a gente só diz que um fato é corrupção quando existem amplas provas no sentido de que aquele fato seja corrupção. Claro. Quando é repassado dinheiro para obter um contrato na forma de propina. Agora, essa propina, não importa se ela é passada via Caixa 1, via Caixa 2 ou de que forma for, essa propina ela pode ser, inclusive, disfarçada de uma doação eleitoral como se fosse uma doação eleitoral regular, mas ela continua sendo propina, não importa se ela vai ser usada em campanha eleitoral ou não. Essa propina ela pode ser paga para ser usada em campanha eleitoral por fora, é aquilo que as pessoas chamam de Caixa 2. Mas se ela é propina, não importa se ela se destina à campanha eleitoral ou não, ela continua sendo propina, continua sendo corrupção. Quer dizer, que se houve uma... A Lava Jato não criminaliza a política, não criminaliza o financiamento eleitoral. E sequer processa a Caixa 2 eleitoral pura e simples, que é a doação feita por fora, a doação não registrada de verbas. Isso não tem nada a ver com Lava Jato. O que tem a ver com Lava Jato? Tem a ver com Lava Jato o crime de corrupção e a lavagem de dinheiro relacionada ao crime de corrupção. E aí sim, não importa se o dinheiro foi pago via Caixa 1, via Caixa 2
ou se sequer foi usado para financiamento eleitoral, se foi usado para enriquecimento do próprio político. Não importa. Corrupção é corrupção, e disso a nossa sociedade, a população, o Brasil estão fartos. Tem que ter uma identificação ali de uma contrapartida do político em relação àquela doação que ele recebeu, não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí agora o discurso dos políticos é justamente que a contrapartida é normal, faz parte do jogo. Eles estão pretendendo que a gente entenda como normal que os políticos que são eleitos pelo povo estejam na Câmara e no Senado trabalhando para interesses privados, né, desses grupos, dessas empresas que financiaram esses mesmos políticos. Não dá para a gente achar que isso é uma normalidade, né, procurador? Se um político recebeu dinheiro para votar num ou no outro sentido, se o político recebeu dinheiro para não fazer uma licitação, para burlar uma licitação, para fraudar uma licitação, isso é corrupção, isso é recebimento de propina, não importa se ele vai usar essa propina para financiamento da própria eleição, para enriquecimento pessoal, para doação para alguém, não importa. Se ele vendeu o exercício da função pública, isso é desvio, isso é abuso de poder na forma de corrupção. Isso é a venda do cargo público, é a comercialização do cargo público. E isso deve ser apenado de acordo com o que a nossa lei prevê. Se alguém pretende que seja diferente disso, então tem que abolir o crime de corrupção. Tem gente que vai propor isso. Rapidamente, o senhor é a favor da divulgação imediata da delação da Odebrecht? Olha, tem prós e contras. Seria conveniente que algumas colaborações, alguns termos de colaboração permanecessem sob sigilo para fins de investigação, mas, por outro lado, os vazamentos que têm acontecido são prejudiciais à investigação, acabam maculando a investigação. E ainda mais nesse caso do Odebrecht, em que existiam tantos nomes sendo vinculados, isso pode trazer um prejuízo maior ainda para a imagem da investigação, para o regular andamento da investigação e talvez até para o regular andamento dos negócios públicos. Então, é uma decisão que vai ponderar esses valores, esses dois aspectos de interesse público e que vai ser feita pelo Procurador-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor tem opinião sobre a nomeação, a indicação, ainda não confirmada pelo Senado, a indicação do ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes para a Suprema Corte, para o STF? O que eu percebo em relação a Alexandre de Moraes é que durante aproximadamente 9 meses que ele esteve à frente da função, ele não deu qualquer sinal de obstrução da atuação da Polícia Federal. Agora, além disso, a posição dele em relação a temas essenciais para a Lava Jato para o futuro é uma posição de alinhamento. Veja que antes eu coloquei que a Lava Jato depende de 2 pontos para avançar no futuro. Um dos pontos é a redução do foro privilegiado e outro ponto é fazer com que o processo da primeira à última instância, quando a pessoa não tem foro privilegiado, caminhe bem. Porque nada adianta tirar o cara do STF, tirar o cara do foro privilegiado, colocar ele numa vala comum que não vai funcionar. E veja que o Alexandre de Moraes defende doutrinariamente a redução do foro privilegiado, ele defende que o número de pessoas sujeitas a julgamento em tribunais seja reduzido de 30 mil pessoas para aproximadamente 15 pessoas, é algo bem próximo àquilo que nós entendemos que é correto. E, em segundo lugar... 30 mil para 15 mil, né? De 30 mil para 15, não para 15 mil. 30 mil para 15 pessoas, o que é algo que é bem próximo daquilo que nós entendemos que é correto. Ou seja, na primeira questão, que é essencial para a Lava Jato, ele está alinhado com a solução que nos parece aquela que é mais adequada para o interesse público. No segundo ponto, que é o funcionamento do sistema de justiça, da vala comum, a partir da primeira até a última instância, ele é favorável à execução provisória da pena, o que é um tema essencial para a Lava Jato. Que é após a condenação em segunda instância, não é isso? Exatamente. A execução provisória da pena, ela permite que a sentença criminal ela seja executada e a pessoa seja presa, depois ela ser confirmada diretamente por um tribunal. Ou seja, você não precisa esperar o julgamento das 4 instâncias, que demora, nesses casos de colarinho branco, mais de 15 anos. Mas depois de um julgamento dentro de um caso relativamente razoável, ao menos quando comparado com esse prazo todo de 15 anos, um prazo muito menor, a pessoa vai para a cadeia. E ele tem um entendimento favorável a isso. Veja que esse entendimento em relação à execução provisória da pena não apenas favorece a aplicação da justiça, porque o resultado passa a ser mais justo, mas ele também favorece a perspectiva real de punição e faz com que o réu e o investigado
tem-se a buscar alternativas para a defesa, o que inclui o acordo de colaboração. E o acordo de colaboração vamos dizer assim, é o motor pulsante da Lava Jato. É aquilo que permitiu que a Lava Jato expandisse. É claro que nós não usamos a colaboração por si só para acusar alguém, mas nos permite coletar outras provas que, confirmando a colaboração, em conjunto com ela, podem ser usadas para acusar alguém criminalmente. Assim, tomando temas gerais, me parece que essa indicação é favorável, acaba contribuindo, esse nome acaba contribuindo com temas que são muito importantes para a Lava Jato. E, além de tudo isso, ele é um constitucionalista renomado, né? Eu mesmo estudei para concursos recorrendo ao livro dele. Ele também tem origem no próprio Ministério Público também, né? É um nome que tem. E no caso do substituto dele, se eu pudesse dar um recado, mandar um recado para o Temer, para ele ter mais atenção, que tipo de perfil que o senhor acha que deveria ocupar o Ministério da Justiça? Pergunto isso até porque nós estamos aqui pisando em ovos, estamos preocupados porque diante desse cenário político, diante dessas articulações que estão feitas, há até quem diga que o Renan poderia assumir o Ministério da Justiça. Assim, que tipo de pessoa tem que assumir o Ministério da Justiça, na sua opinião? Cláudio, em relação a essa questão, é uma questão bastante assim, de escolha política. É claro que não em relação especificamente ao Ministério da Justiça, mas em relação a qualquer cargo, o que o brasileiro quer é que seja uma pessoa que é ficha limpa, uma pessoa correta, uma pessoa que vai apoiar os trabalhos da Justiça, seja em qualquer caso for. Agora, em relação a nomes especificamente, eu preferia não me manifestar por ser uma questão mais política. Agora, eu queria agradecer muito esse tempo, tenho interesse pelo caso. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso, agora estou atrasado até aqui em 10 minutos para a minha saída. E agradeço muitíssimo a atenção. Eu que lhe agradeço. Eu só ia lhe perguntar se há chance de o Lula ser preso ainda em primeira instância ou não. Eu vou me reservar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Perfeito. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. O senhor se tornou, assim como todos os integrantes da Força Tarefa, no Ministério Público e na Polícia Federal, exemplos a serem seguidos pelo resto do país. Alguns lugares já estão seguindo esses exemplos, como no Rio de Janeiro. Em São Paulo já tivemos também algum avanço, aqui em Brasília. Então, são pessoas realmente que se tornaram exemplos aí para o Brasil inteiro. Conte conosco aí com o nosso apoio aqui no Antagonista. E muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um abraço. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Que existe, na verdade, uma grande identificação com a causa de todos nós e é muito... nós ficamos contentes em ver pessoas buscando essa causa da justiça, da redução da impunidade, como vocês têm buscado. Grande abraço a você e a todas as pessoas que têm nos acompanhado. Muito obrigado. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.